Vivemos cercados por dor, medo, escassez e incredulidade. Mas não é isso que mais nos distancia de Deus. O maior problema não é a ausência de milagres, é não entender o que eles realmente significam. Jesus nunca realizou milagres para impressionar. Ele não agiu para criar espetáculo e nunca prometeu soluções fáceis. Cada milagre foi um confronto, uma invasão do céu na história humana. Milagres não são o fim da mensagem, são sinais do reino. Eles revelam quem Jesus é, expõem o coração humano e exigem uma resposta. O céu toca o caos, o céu toca o corpo ferido. O céu atravessa a multidão. O céu confronta a escassez. O céu entra na casa do luto. O céu enfrenta a incredulidade. Os milagres apontam para uma verdade maior. Jesus Cristo é o Senhor. E o maior milagre não é a suspensão da ordem natural, é a transformação do coração humano pela graça. Milagres, quando os céus tocam a terra. A pergunta não é se Deus pode agir. A pergunta é: o que faremos quando Ele se revelar? Meus irmãos, bom dia. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. O foco da minha exposição estão somente em 9 versos, do 25 até o 34. Mas deixa eu contextualizar vocês. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. Nós vamos a partir do versículo 21. Eu quero conversar com vocês sobre essa série que nós estamos trabalhando, chamada Milagres. Quando os céus tocam a terra. A partir do verso 21, nós vamos até o 34. A palavra de Deus diz o seguinte para nós. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, o Jairo, um dos principais da sinagoga, ele prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher, preste atenção nesse detalhe, que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, ela só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor, para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés. Olha que expressão grande, irmãos. Tremendo de medo. Contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Vamos orar, meus irmãos.
Pai, em nome do Senhor Jesus, a gente está diante da palavra do Senhor. A gente não é adorador da palavra, a gente é adorador do Senhor. Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos adoradores de Jesus Cristo. Nós somos adoradores do Santo Espírito, o único Deus verdadeiro. Pai, mas o Senhor nos deixou sua palavra para nos guiar. O Senhor deixou sua palavra como um pequeno relato das grandiosas coisas daquilo que o Senhor pode fazer. Obrigado por inspirar o texto sagrado, suficiente, cheio de autoridade, inerrante, para que a gente pudesse conhecer o Senhor um pouco melhor. Senhor, a comunidade da aliança veio hoje sedenta para te adorar. E veio hoje, Senhor, sedenta para ouvir sua voz. Esconde a gente, por favor, atrás do seu Filho. Ilumina o nosso coração com o poder do Espírito, para que a obra de Jesus continue viva no nosso coração ainda hoje. Senhor, ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração. Tira da gente toda a resistência ao poder do Senhor. Tira da gente toda a idolatria. Tira da gente toda a autossuficiência. E desnuda a gente diante do poder do Senhor, para a gente conhecer o Senhor e te adorar como Deus que o Senhor é. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, pior do que sofrer é sofrer sozinho. Sofrer é algo ruim, mas sofrer sozinho é pior do que sofrer. O sofrimento consegue fazer algumas coisas com a gente que são terríveis. O sofrimento tem a capacidade de tirar da gente a nossa autossuficiência. O sofrimento tem a capacidade de tirar da gente a nossa arrogância, a nossa idolatria. O sofrimento tem a capacidade de tirar da gente toda a nossa esperança. O sofrimento tem a capacidade de tirar da gente toda a autossuficiência da gente. Se tem uma coisa que é capaz de destronar o nosso eu, é o sofrimento. Especialmente quando ele é prolongado. Porque quando o sofrimento é prolongado, a gente começa a perceber que os recursos começam a acabar. A gente começa a perceber que a nossa força começa a acabar. A gente começa a perceber que às vezes a paciência acaba e por fim, a nossa esperança acaba e não sobra nada para a gente. Se tem uma coisa que destrona o nosso eu, se tem uma coisa que destrona a nossa autossuficiência, é o sofrimento. Mas pior do que sofrer é sofrer sozinho. Porque quando todos os recursos acabam, porque quando você não tem mais para onde olhar, você não tem mais o que fazer, é muito bom ter uma mão amiga ao lado. Porque a pior coisa é, a saúde foi embora. E aí, se você olhar para o lado e você não tiver ninguém, nem pai, nem mãe, nem marido, nem esposa, nem filhos, isso é desesperador. Você perdeu o emprego, quebrou a empresa. Acabaram os recursos, as contas aumentam e você não tem ninguém ao lado. Isso é desesperador ao cubo. Porque você não só perdeu toda a expectativa em quem estava ao lado, mas aí você ainda perdeu as pessoas que estavam ao lado. É muito comum, por exemplo, famílias que passam por problemas de saúde. Se vocês já tiveram alguém na família que por 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos passou por uma doença terminal. Ou a gente tendo que cuidar, às vezes, dos nossos pais ou mamães que são um pouco mais idosos. E o tempo vai passando, eles vão perdendo a força, eles vão perdendo a autonomia, eles vão começando a se tornar crianças de novo. E aí a gente precisa cuidar deles.
E aí você já teve essa experiência de ter que cuidar de alguém por muito tempo, não cansa, e é natural, a gente vai perdendo as forças, e isso é da vida, né? E aí às vezes o sofrimento é tão grande, que a gente começa, alguns abandonam o barco no meio do caminho, e às vezes você percebe que são pessoas que ficam sozinhas. E aí o pior para quem está sofrendo, não é só mais o sofrimento de não ter recurso, de não ter saúde, de não ter essas coisas. Agora é não ter ninguém para contar. Sofrer é ruim. Sofrer sozinho é mais devastador ainda, infelizmente. Eu estou conversando com vocês sobre essa série chamada Milagres. Aqui, como bons reformados e como bons signatários, como boas pessoas que subscrevem a confissão de fé de Westminster, em relação à ação de Deus, nós não somos cessacionistas. Tem gente que acha que Deus agiu lá no passado, no tempo dos apóstolos, e Ele não age mais. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos num Deus que continua agindo. Ele agiu com poder no tempo dos apóstolos, Ele agiu com poder no tempo de Jesus. Mas por outro lado, a gente não fica nessa controvérsia dizendo, nós somos continuistas, Deus continua agindo. Não, a gente é providencialista. A gente acredita na providência de Deus. O que é isso, Rômulo? A gente entende que Deus age no campo da providência quando quer, na hora que quer, da maneira que quer. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que se manifestou em Cristo, o Deus que se manifestou no Espírito Santo, Ele age como quer, na hora que quer, com quem Ele quiser, da maneira que Ele quiser, e Ele não precisa pedir autorização para mim e nem para você. Por isso, o mesmo Deus que agiu lá, age hoje no campo da providência. Significa que o Deus que nós pregamos, Ele criou, sustenta, governa e direciona todas as coisas, e o seu poder é real. Por isso, e eu tenho o privilégio de ser pastor de vocês há mais de uma década, mais de 14 anos, eu posso dizer, já vi muito milagre acontecer no meio da vida de vocês. E de tantos, de gente sendo curada, de gente sendo liberta. Isso aqui no meio da nossa comunidade. Por quê? Porque os milagres, como eu tenho conversado com vocês, eles não são uma mera manifestação do poder de Deus. Na Bíblia, por exemplo, a igreja de Corinto se perdeu nisso. A igreja de Corinto ficava atrás de quem era mais poderoso. Por isso, eles ficavam preocupados em quem tinha e quem via mais manifestações do poder de Deus. A Bíblia não está preocupada com isso. Quando o poder de Deus se manifestou nos milagres de Jesus, tinha uma coisa específica que Deus estava querendo mostrar. Sabe o que era? Que vocês não veem no Antigo Testamento. A gente está estudando a Bíblia aqui na escola bíblica, e vocês não veem muitos milagres no Antigo Testamento, tirando em Elias e tirando em Eliseu. Se lembram disso? Desde o Naamã, o leproso, ou, enfim, ou o milagre de multiplicação de comida em Elias e Eliseu. Mas vocês veem isso em Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo estava querendo mostrar para nós que os milagres de Jesus era a autenticação de uma coisa: o reino de Deus chegou. Milagres, pessoal, não é para algum de vocês orar por alguém e essa pessoa ser curada, ou um endemoniado ser liberto, ou alguém ser liberto da opressão. Não é para que eu que orei por você comece a me achar mais poderoso. Não. Não é para simplesmente o nosso bem-estar. Vocês se lembram que Jesus diz, por exemplo, que no tempo de Elias e Eliseu haviam várias viúvas. Mas para que se manifestasse o poder de Deus, Ele escolheu uma para que o filho dela fosse ressuscitado, por exemplo. O que os milagres estão dizendo? Milagres na Bíblia são um sinal de que o domínio de Deus sobre a criação está voltando. Satanás e os homens tentaram roubar o domínio de Deus quando se rebelaram contra o Senhor
na criação dele. E pecado não é meramente um problema moral. Pecado, os pais ortodoxos diziam, Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo e Basílio o Grande, eles têm uma obra grande sobre isso e eles diziam o seguinte: pecado tem um problema ontológico, porque ele é do ser. Nós não somos o que deveríamos ser. Porque o pecado entrou, e os calvinistas falaram isso muito bem, ele entrou tão no cerne de nós seres humanos, que ele mudou o que você deveria ser. Você nem é o que deveria. Isso é que a gente chama de depravação total. Não significa que você é tão mal quanto você poderia ser. Não é isso. Significa que não há nada na raça humana que não tenha sido contaminada por essa praga chamada pecado. Em todas as nossas faculdades mentais, espirituais, o pecado entrou nesse negócio e você consegue ver isso da maneira com a qual você sente, com a qual você se vê, você vê o outro, você vê os nossos relacionamentos, como ele é assombroso. Só que Deus não deixou isso barato. Deus não deixou o seu reino ser roubado. Deus veio ao encontro da raça humana e a primeira coisa que ele fez foi o que nosso Senhor nos ensinou a orar na oração do Pai Nosso. Venha o teu. Os milagres estão dizendo para nós, o rei veio tomar de volta sua criação. Por isso vocês veem na Bíblia o rei fazendo milagres o tempo inteiro. Então não fique confuso, porque vários de vocês dizem, por que Deus fez tantos milagres lá atrás e nós não vemos isso neste exato momento? Tem um problema teológico grande aí na sua forma de ver. Você não quer milagre, você quer um Deus mágico. É diferente. Preste atenção. Deus ressuscitou, Jesus ressuscitou Lázaro ou não ressuscitou? Por favor, me respondam. Agora a pergunta é existencial. Lázaro morreu de novo? Porque a grande questão não é se o Lázaro nasceu ou não. É para que Jesus manifestasse o poder dele. Jesus multiplicou pães e peixes ou não? Mas aquelas pessoas voltaram a ter que comer uma semana depois? Porque não era sobre isso. Não é sobre você e eu não termos mais problemas. Porque teremos. Quer ver? Você já teve que tomar antibiótico? Amoxicilina com clavulanato. 14 dias. 3 vezes ao dia. Aquele comprimido. Tem uns que quando vão tomar, sabe o que eles fazem? Faz assim, ó. Desculpa aí. Dá o braço. Pega o comprimido. Bota na boca, mas está segurando aqui. Você fala, pera, mas é um comprimido. Aí o cara aperta tanto, né, Ricardo? Você fala assim, meu Deus do céu, é só um comprimido. Mas ele aperta. Aí começa a tomar. Aí agarra aqui. Aí você fala... Vocês voltaram a ter infecção de novo? Mas não já tomaram antibiótico uma vez? Porque não é sobre o milagre. É sobre ver o poder de quem ressuscita, inclusive, os mortos. Por isso os milagres estão registrados. Quando você chegar perto do texto bíblico, você precisa olhar o seguinte. O rei veio. O rei veio. O rei veio, o rei julgou o mundo, o rei julgou a realidade, o rei julgou o inferno, o rei julgou o pecado e o rei nos reconciliou com ele. Por isso, oramos para que ele inclusive liberte, cure, restaure hoje. Mas se ele fizer, ele é Deus. E se ele não fizer? Continua sendo. Porque às vezes ele manifesta o seu poder ainda hoje, para que a gente não se esqueça que o reino chegou, que o reino já veio.
que o rei apareceu. A nossa fé não é em milagre, mas no poder de Deus. A nossa fé não é que ele faz ou deixou de fazer, mas em quem ele é e se manifestou. Por isso, milagres. Quando os céus invadem a terra, o que Jesus está mostrando para você e mostrando para mim é que ele governa sobre todas as coisas. E aqui eu tenho conversado com vocês, especialmente no Evangelho de Marcos. Porque o Evangelho de Marcos está mostrando para nós que Jesus tem poder sobre qualquer coisa. Vocês viram, por exemplo, que em um dos textos que preguei, Jesus acalmou uma tempestade. O que é que o Criador estava querendo mostrar para aquela turma e para capixabas, cariaciquenses, em Morada de Santa Fé, em 2026, ele estava querendo mostrar que o Senhor tem poder sobre a criação. Lembra do Jó? Jó, onde é que você estava quando eu peguei o mar e coloquei um limite nele? Não tem nada que o Senhor não tenha domínio na criação. Mas, por exemplo, a gente conversou sobre um leproso sendo curado. O texto bíblico está querendo mostrar para a gente que o Senhor Jesus tem poder sobre doença e sobre toda a constituição física dos seres humanos. Mas e quando ele multiplica pães e peixes? A Bíblia está querendo mostrar para você que a gente precisa confiar mais no provedor do que na providência, porque é o provedor que nos dá tudo. Jesus tem poder sobre todos os recursos. Mas e quando ele expulsa os demônios de um gadareno? O que a Bíblia está querendo ensinar para você e para mim? Que o Deus que vocês vieram adorar, e eu também, ele tem poder sobre todo o mundo, físico, mas também espiritual. A partir do momento agora, daqui para frente, que você tiver contato com os evangelhos, com Jesus, e olhar milagres, continue orando por eles. E continue crendo que Jesus, por sua providência, é capaz de transformar toda a realidade. Mas, por favor, lembre-se que o Espírito Santo estava querendo mostrar uma coisa clara para vocês. Jesus é todo poderoso. O Deus encarnado tem poder sobre tudo. É o que o Tim Keller ensinou para nós e eu falei na última pregação. Jesus está vivo. Tudo é possível. Não há falta de esperança. Hoje, eu queria conversar com vocês sobre este milagre específico. E esse milagre, ele trabalha a vida de uma mulher. Por isso que eu estou chamando hoje de quando o céu toca a terra, mas aqui é quando o céu restaura o invisível. Hoje eu queria que a gente conversasse sobre quando o céu restaura o invisível. Pastor, o que você quer dizer com isso? Como eu falei na introdução, pior do que sofrer é sofrer sozinho. Vocês vão observar que nessa parte do Evangelho de Marcos, vocês percebem que Jesus tem dois tipos de poder que ele está querendo trabalhar com vocês. O verso 21 começa mostrando, se lembrem, Marcos faz parte dos evangelhos sinóticos. A mesma ótica, sim, junto ótica. A mesma ótica, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus capítulo 7, verso 28, diz que Jesus desce do sermão da montanha e uma multidão está atrás dele. Ato contínuo, acontece isso que vocês estão vendo aqui. Observe, olha para a sua Bíblia no verso 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, o que está acontecendo? Quem está atrás dele? Uma grande... A partir do momento que Jesus manifesta a presença dele, Jesus não tem mais paz. Vocês se lembram do porquê ele falou em Marcos no capítulo 1? Lembra que a gente estudou na semana retrasada? Ele falou para aquele
Volta, por favor, rapidamente, só para você entender e eu montar isso aqui na sua cabeça, bem rapidinho. Olha Marcos no capítulo 1, olha o verso 45. Marcos 1 ao verso 45. Depois que Jesus curou um leproso, olha o que aconteceu. Jesus falou para o leproso fazer o quê? Era para falar para todo mundo ou para não falar? Por que não falar? Verso 45. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, leia comigo. Vamos lá. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares... Ele causou um problemão para Jesus. Jesus não pode mais voltar em lugar nenhum. Imagina você com uma dificuldade extremamente grande, sabendo que tem alguém que curou um leproso, que era alguém que está com uma situação que é impossível se resolver. Você ficou sabendo que esse cara consegue fazer. O que você faz? Você vai atrás. E a partir desse momento, as multidões vão atrás de Jesus. Ok? Agora volta para o capítulo 5 para eu conversar com vocês. Neste ínterim, capítulo 5, verso 21, tem uma multidão atrás de Jesus. Ok? Verso 22 do capítulo 5. Quem é que chega perto de Jesus? Jairo. Só que Jairo não é um simples homem. Jairo é um chefe da sinagoga. A sinagoga era o lugar em que as autoridades da lei ficavam. Pessoal, Jairo está extremamente desesperado. Por quê? A expressão que ele usa, e Marcos usa, é filhinha. A expressão filhinha, no mundo hebraico, significa que essa menina era uma adolescente. Ela devia ter 10, 12, 15 anos de idade. A filhinha do Jairo, uma adolescente, uma menininha, ela está muito doente. Muito doente. O que o Jairo faz? Ele vai atrás de Jesus. Por quê? Porque esse é o Jesus que curou um leproso. Esse é um Jesus que, quando desceu do sermão da montanha, ele fala com tanta autoridade que não é como os mestres da lei. Ele não fala como Jairo. Ele não fala como os mestres da lei. Ele vai atrás de Jesus. Quando Jesus ouve o clamor daquele pai, o que ele faz? Ele olha para o Jairo e diz: eu vou com você. Agora monta essa cena na sua cabeça, como você imaginar, como você conseguir. Está Jesus, Jairo, mostrando para ele o caminho da sua casa, e os discípulos em volta, tentando fazer uma espécie de cordão de isolamento, e tem uma multidão vindo atrás. Bota isso na sua cabeça. Jesus, Jairo, porque ele está mostrando para Jesus onde Jesus tem que ir, que é a casa dele, e aquela confusão, ruas estreitas, casas para um lado e para o outro. A gente não sabe em qual cidade eles estão. Eles estão em Cafarnaum, que é onde Pedro morava. Eles estão aonde? Não dá para saber, o relato de Marcos não diz. Mas peguem casas hebraicas, pequenas, na Judéia, na Galileia. Jesus, os 12 tentando fazer um cordão de isolamento, a multidão atrás deles. E Jesus está indo com Jairo para resolver o problema da filhinha dele. Nesse meio tempo, nosso Senhor para. Viu Jesus parar aí? Jesus parou. Jesus parou. E do nada, com Jairo do lado, com os 12 em volta, Jesus está usando, não uma roupa como a minha e a sua. Não tinha Renner na época. Loja de departamento na Galileia não tinha. O cartão de crédito de Jesus também não funcionava. Ele devia ter uma roupa no corpo, mas uma roupa maior, com um cinto. Jesus para. A multidão para. Os 12 param. Só que os 12 estão tentando segurar a turma toda. E aí Jesus olha e fala bem assim: alguém encostou em mim.
Você imagina se você é segurança de Jesus naquela época. O pessoal falou assim, Senhor, um segurando a mão do outro, falando assim, Senhor, está difícil aqui. Esse povo vai atropelar a gente aqui. Aí assim, com todo respeito, Senhor, o Senhor está querendo que a gente saiba quem é que encostou no Senhor? E o texto bíblico diz que Jesus parou assim. A multidão aqui, Jesus vira e fala bem assim, saiu poder de mim. Alguma coisa que aconteceu. Tem um negócio aqui especial. Imagina alguns outros discípulos falando assim, como é que nós vamos saber quem encostou no mestre? Como é que nós vamos saber quem é que... Jesus olha e vai mais profundamente e diz assim, de mim saiu... não é qualquer toque. De mim saiu poder. De mim saiu poder. Eu estou sendo encostado por vocês desde lá de trás. Está tudo certo. Eu vim foi para isso mesmo. Só que deixa eu falar com vocês um negócio. Alguém encostou em mim aqui, mas foi um jeito tão especial que saiu poder, saiu graça de mim. Saiu alguma coisa especial. Aí ele olha. E aqui, se a gente for apressado, a gente não presta atenção nos detalhes. Porque Marcos monta para nós que tem uma mulher mesmo, que ela está meio no chão, ela está meio... Ela tá ali. E aí ele olha para ela olha para ele, eu fico imaginando, ele olhando para ela falando assim, foi você que encostou em mim? Ela diz, fui eu mesmo. Só que aqui tem um problema, pessoal. Essa mulher tem um sangramento há 12 anos. Mais ou menos a mesma idade da filha de Jairo. Só que não é simplesmente um sangramento. O problema é que há 12 anos, essa mulher está completamente fora de qualquer vida social. Você já parou para pensar nisso? Porque uma mulher com um sangramento como o dela, ela está impura. Então ela não pode ir para o templo. Ela não pode oferecer sacrifício. Ela não pode encostar em você e ela não podia encostar em mim. Ela não tem mais família, porque ninguém pode ficar perto dela. Sabe o parabéns para você? Ninguém pode contar para ela. Ninguém pode cantar, porque ninguém pode encostar nela. Cerimonialmente ela está impura. Você já viveu momentos de solidão assim? Em que você só quer alguém para estar perto, mas não dá. Porque sofrer é ruim, mas sofrer sozinho é pior ainda. Ela não pode chegar perto da religião. Ela não pode chegar perto de Deus, porque ela está impura. Se ela vai encostar em alguém, ela tem que dizer, você precisa se lavar. Porque a pior coisa que tem, não é só você se sentir sujo. Mas pior é você se sentir como se estivesse atrapalhando os outros. Porque é pior ainda. Porque a gente quer ser mais reservado, mas sentir que você está atrapalhando as pessoas é pior ainda. Nós estamos falando de alguém que há 12 anos está completamente sozinha e o pior, para todo mundo, ela é considerada impura. Não pode encostar em ninguém. Não tem abraço de bom dia, boa tarde, boa noite. Não tem carinho do marido, não tem carinho dos filhos. Não tem, porque não pode, porque ela está impura. Esse é o negócio. Mas tem um outro problema. Já tiveram, ou vocês, ou alguém da família, algum problema de saúde que você procurou 29 mil médicos, tratamento, já tomou garrafada e não resolve. Você pode descobrir que você está doente. Agora, pior do que descobrir que está doente é não saber o que você tem. Aí é pior ainda. Porque, sei lá, você está com a perna doendo. Mas se você não descobre o que você tem, a cabeça da gente é meio fraca. 3 semanas depois você já acha que está com câncer, mas era só a perna que está doendo.
Mas você não descobriu o que você tem. Então, quando você não descobriu o que você tem, a cabeça começa a loucubrar tanta loucura que você fala assim, misericórdia. O que vai acontecer? Aí, daí a pouco, você já acha que você precisa ir tal e tal, e começa a ficar maluco e completamente desequilibrado, porque se perdeu. O texto diz que essa moça, que está impura, sozinha, que não tem o toque de ninguém, que não pode chegar perto de Deus, não tem família, não tem emprego, coitada, tudo que ela botou no CDB, ela gastou. Sobrou nada. Porque foi de médico em médico. Sabe, o SUS é uma bênção, mas a gente não confia muito, então a gente precisa ter plano de saúde. E aí qual é o pior? Quando o plano de saúde não resolve, você tem que pagar médico particular. Não é? E aí a consulta nunca é R$150, né? Ela começa em R$ 299,99. Aí, dependendo, ela vai aumentando. E é tratamento disso e daquilo, e o plano não cobre, e o SUS também não cobre. E não dá, não tem. E aí tu vai, gasta. Quando você pensa que não, você fala, e agora? Agora eu entrego para Deus, porque eu não tenho mais o que fazer, acabaram os recursos. Essa mulher. Não tem recurso, acabou o dinheiro. Acabou, não tem mais, acabou o dinheiro. Acabou. O plano de saúde não resolveu. O SUS não resolveu. O que ela tinha, ela gastou nos médicos da época, que também não resolveram. Então você imagina, não é um ano, não são 6 meses, não é uma semana, são 12 anos. O que fazer? Ela ouve falar de um certo Galileu, que anda, e uma multidão está atrás dele. E essa multidão está atrás dele. E aí que eu acho curioso. Desenvolveu nela uma fé tão grande, que ela diz, se eu tocar na veste dele, eu vou ficar curada. Talvez remontando os tempos de Elias e Eliseu, quando um morto cai na cova e se encosta nos ossos do profeta e ressuscita, os intérpretes não dão para a gente uma razão específica. Por quê? Ninguém sabe. O texto não está preocupado com isso. O texto só está preocupado em mostrar para nós que ela chega perto de Jesus e ela tem uma certeza: se eu encostar na orla da veste dele, eu vou ficar curada. Só que nós temos um problema. Nós temos uma multidão, nós temos pelo menos 12 capatazes em volta, e temos Jesus com uma outra missão, que é cuidar e curar a filha de Jairo. Percebam, ela não pode encostar nas pessoas, mas ela está no meio da multidão. E ela podia ser apedrejada por isso. Porque ela não pode encostar nas pessoas, mas ela tem que passar pela multidão. Ela está vencendo o medo. Ela está vencendo o medo da inquisição, da morte, do julgamento, para simplesmente encostar na orla de Jesus. Você percebe a profundidade dos detalhes do texto, como é bonito? A lei dizia que ela deveria ser morta. Ela não está preocupada com isso. Porque o cansaço que ela está vivendo, sofrer e sofrer sozinha, ela vai vencer o medo dela. E aqui vem o engraçado. Alguém sabe que ela ficou curada? Só ela. E só Jesus. Isso para mim é um detalhe lindo do texto. Porque ela não está... Sabe esses cultos em que a turma vai e além de entrevistar demônio, ainda fica com aquele monte de testemunho, falando 8 horas seguidas de testemunho? Aqui não tem testemunho nenhum. É ela com a cura dela e o Senhor Jesus. Isso aqui é incrível, porque ela não está preocupada com isso. Ela não está preocupada em mostrar para ninguém, o que está acontecendo. Diante disso, pessoal, eu queria fazer 3 aplicações com vocês
Porque sofrer é ruim, sofrer sozinho é pior. Mas o Senhor restaura a gente. E eu queria que você percebesse o que tem nos versos 25 e 26. Depois dos versos 27, 28, 29 e 30. Depois do 31 ao 34, ok? E eu acho que é uma maneira didática de você entender que quando os céus tocam o invisível, a primeira coisa que acontece é que Jesus restaura quem está esgotado. Eu acho que isso aqui é incrível. Olha o verso 25 e 26. Ó, estava ali certa mulher, e o que aconteceu com ela? 12 anos ela vinha sofrendo com uma hemorragia. Ela padecera muito, sob o cuidado de muitos médicos. E o que aconteceu? Ela gastou tudo o que tinha, mas em vez dela melhorar, o que acontece? Ela piorou. E eu acho engraçado que quando Jesus chega na vida dela, qual é a primeira coisa que Jesus faz? Ele restaura quem está esgotado. Meu irmão e minha irmã, com toda certeza eu estou pregando hoje pela manhã para irmãos e irmãs, você que não é crente, para pessoas que de alguma maneira estão esgotadas. Porque o esgotamento na vida da gente vem de diversas maneiras. Há um esgotamento, como no caso dela, que é físico, doença. 12 anos. 12 anos de sofrimento. 12 anos sem ninguém conseguir resolver. 12 anos. O que dá para fazer em 12 anos, gente? 12 anos é tanto tempo que dá inclusive para perder a esperança. 12 anos sem ir para o templo. 12 anos sem ir para Jerusalém, na Romaria das Mulheres. Cantando salmos de adoração. 12 anos. Já se imaginou 12 anos sem alguém se lembrar do seu aniversário? Essa semana foi meu aniversário. Obrigado por cada memória e lembrança de vocês. E obrigado, inclusive, pelos que lembraram de me dar um abraço hoje, porque eu pedi. Abraço é bom demais, gente. Tem nada melhor do que abraço. Abraço, você se sente amado. Eu tenho falado sempre com vocês aqui, a gente não é uma comunidade frígida. É bom abraçar, nós somos latinos, brasileiros. Tem que pegar, né? Brasileiro, um abraço santo, é bom demais. Abracem os outros, isso é da nossa cultura, é calor. Isso é muito bom. 12 anos, gente. 12 anos sem estar perto de ninguém. 12 anos sem afeto, sem amor. 12 anos com tratamento. 12 anos é tempo demais para você lutar e se cansar. É ou não é? 12 anos. Tempo para se cansar. Tempo para perder a esperança. Tem gente que perde a esperança física porque o diagnóstico é algum diagnóstico que não tem mais jeito. É uma fibromialgia da vida. Só sabe quem está vivendo, porque dói tanto que até o couro cabeludo dói. Dói. É alguém, tem uns 30 dias que eu estou sofrendo com a lombar doendo. Haja nervo ciático, meu Deus do céu. Só você sabe o que você está vivendo. Gente com dores de cabeça terríveis. E ninguém está vendo, é só você que está sentindo, porque ninguém vê. Sabe, não é uma coisa, você fala assim, fulano está acamado. Nada, é uma dor física. É físico. Ninguém está vendo, é a gente que está vendo. Porque às vezes é o físico que sofre, mas, gente, tem coisa que é tão ruim quanto o físico. Porque tem gente que tem sofrimento mental. E não acho que essas coisas são brincadeira, porque elas não são. Nós não somos preparados para essa quantidade de informação que nós temos. Se você, como eu, é da geração X e Y, lá de trás, da década de 80, que pegamos orelhão vermelho com ficha, porque o tempo do cartão da Telemar é muito novo para nós.
A gente não foi preparado para esse monte de informação. E isso você sabe que você vê quando você está ficando velho pela maneira com a qual você mexe no telefone. Ô Rômulo, como assim? É, sério? Os mais novos, como é que eles mexem no telefone? Assim, não é? E nós, 40 a mais? A gente mexe assim, ó. Se você mexe com o dedinho assim, você está no meu grupo. 40 a mais. Somos nós. E eles ficam zoando a gente. Não é, pessoal, é porque a gente é de uma outra época. Nossa cabeça não foi preparada para isso. E esse volume de informação gera confusão mesmo. É um mundo estranho, é um mundo diferente, não é o mundo que nós fomos criados para viver. A gente fica assustado, as relações são diferentes, porque a gente é de uma outra época. E aí a gente vê os relacionamentos familiares malucos, a gente vê essas pessoas numa dinâmica de vida louca, acelerado. A gente não é assim. Isso gera na gente sofrimento mental. A dinâmica é muito grande. Agora, os mais jovens, que aí a cultura tem feito vocês mais jovens menos resilientes, não quer dizer mais fracos, nem piores, mas menos resilientes. Muita gente sofrendo com sofrimento mental. Mesmo. Sofrimento mental. Não aguenta o mundo, não aguenta a realidade, não aguenta. E a gente, às vezes, é impaciente, porque a gente é grosso. E aí, a nossa grosseria, em muitas ocasiões, fala, isso é besteira, isso é bobeira. Calma. É verdade que tem coisa que é besteira? É. É verdade que tem coisa que é bobeira? É. Mas a gente não pode ser grosso, insensível e ignorante ao ponto de achar que todos os problemas que as pessoas têm de ordem psicológica é besteira e nada como uma boa surra para resolver. Calma. Calma. Vamos dar uma olhada melhor. Vamos analisar caso a caso, porque a gente está diante de uma geração muito desesperada, com medo, insegura, ansiosa. Então, a gente precisa ter um pouco mais de calma, porque a gente está lidando, nós temos os nossos sofrimentos, a gente está lidando com as pessoas que estão em volta, que também têm os seus, nem tudo é mimimi. Calma, tem coisa que é, tem coisa que não é. Então a gente tem que ter, ao invés de ter pressa, calma, vamos julgar caso a caso de quem está à nossa volta, sem ser muito genérico. Pessoal, tem gente que tem problema e sofrimento existencial. Tem gente que tem sofrimento existencial. Sofre porque está vivo. É verdade. Tem gente que sofre porque está vivo. Especialmente os mais novos, eles não têm propósito de vida. Porque ensinaram para nós que dinheiro é tudo. Aí com 30 anos o cara virou CEO de não sei o quê, ele olha para um lado e para o outro e fala, e agora, José? Dói. Existencialmente dói lidar com sofrimento. Dói. E não é simples. Não é simples. Tem gente que tem sofrimento espiritual. O Evangelho de Lucas traz uma mulher que tinha uma década que ela estava encurvada. Sabe por que ela estava encurvada? Porque um demônio ficava nas costas dela. Jesus não olhou para ela e falou, fica curada. Jesus falou, sai. E ela voltou. Porque tem gente que sofre perseguição espiritual na vida. Opressão. Muita opressão. E não é problema de psiquiatra, não. O psiquiatra resolve o que ele tem para resolver, o terapeuta resolve o que ele tem para resolver. Se a gente precisar dos profissionais, nós vamos até ele. Mas tem gente que sofre com problema espiritual, oprimida. Tem gente que não consegue abrir a boca para orar. Tem gente que não consegue abrir a palavra de Deus para se deleitar porque está oprimida pelo diabo. Sofre. E em muitas ocasiões sofre sozinho e sofre calado. E sabe o que todas essas pessoas têm em comum? Esgotamento. Cansa. Porque lidar com problema cansa. Porque lidar com dor e dificuldade cansa. É mais fácil engatar uma quinta, ir embora e não refletir sobre a vida.
É mais fácil. Mas aí, eu queria, por favor, que você olhasse para mim. Eu não sei qual é o sofrimento que você tem. Eu não sei se talvez é na área dos seus relacionamentos. É difícil a gente ser casado e tá ruim dentro de casa. É ruim a gente não se encontrar consigo mesmo e a gente sofre com a dor interior. É difícil a gente não conseguir se relacionar com os nossos filhos. É difícil um casal que há 12 anos não consegue ter uma conversa. É difícil há 12 anos você não conseguir conversar com seus filhos. É difícil você ter brigado com alguém que era alguém tão querido que você não consegue mais estar com essas pessoas. É difícil, gente. E aí eu queria dizer uma coisa para vocês. Jesus veio hoje olhar para vocês e para mim e dizer para mim e para vocês que existe solução para a vida da gente. E você pode redobrar sua esperança não em mim, não na igreja, não na religião, não em algum profetinha ou um pseudo-apóstolo, mas você pode hoje redobrar sua esperança contra o cansaço, contra o esgotamento, em uma pessoa. E o nome dela é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Abre, por favor, em Mateus no capítulo 11, para deixar o próprio Jesus falar com vocês. Olha o próprio Jesus falar com vocês. Se você puder e quiser, eu não gosto disso, no sentido de... Eu queria que você ouvisse. Se você quiser fechar os seus olhos, se você quiser abaixar a sua cabeça, você fica à vontade. Mas eu queria que você ouvisse da boca de Jesus. Queria que você ouvisse da boca de Jesus. Olha Jesus dizendo para você, esgotado, cansado, completamente sobrecarregado. Ouça a voz de Jesus. Venham a mim. Todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês que estão esgotados, vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus veio dar descanso para vocês. Por isso, a segunda aplicação, rapidamente, que eu faço é: vençam o medo. Vençam o medo. Muitos de nós não chegamos perto de Jesus por N razões. O cansaço atrapalha a gente. Mas tem gente que atrapalha a gente. Tem gente que coloca barreira entre nós e Jesus. Tem gente que não deixa a gente chegar perto de Jesus. Difícil você viver dentro de uma família em que a sua fé é em Cristo e você tem que equilibrar pratos, porque você passa a ter problema com aquelas pessoas que estão em volta só porque você segue Jesus Cristo. É difícil isso. Mas tem coisa que atrapalha a gente. O nosso mundo é muito materialista. E a idolatria materialista atrapalha a gente chegar perto de Jesus. Porque se eu me entregar muito a Ele, o que vai acontecer comigo? Será que Ele é confiável? Será que Ele é fiel? Não é só gente, as ocasiões atrapalham. E às vezes o nosso coração também. Essa moça poderia, por encostar nessa gente toda, ser apedrejada. Isso não vai atrapalhar ela chegar perto de Jesus. Porque ela sabe que se todo mundo quiser apedrejar ela sabe,
que quando ela encontrar com o Senhor, quando ela encontrar com o Senhor, Ele é o mesmo que quando pega uma mulher adúltera e o povo traz ela para poder ser apedrejada, Ele está tão preocupado que Ele está desenhando no chão. E Jesus tem que ensinar para a gente sobre ócio. Enquanto a gente vive correndo, o povo tentando matar uma mulher, o que Jesus está fazendo? Sei lá, brincando de amarelinha, escrevendo no chão, ele com ele mesmo. E sabe o que ele fala para ela? Ninguém te condenou não, filha? Eu também não. Eu não sei o que te afasta de Jesus. Incredulidade, falta de fé, medo, pessoas. Nosso Senhor é aquele que derramou graça sobre graça. As palavras de Jesus não vão sair inquisição sobre você e a mim. Jesus trará inquisição no último dia, meus irmãos. Agora, o juízo de Deus está suspenso. Sabe para quê? Para que pecadores, cheios de confiança, arrependidos dos seus pecados, se acheguem diante do trono da graça de Deus. Eu não sei se você está afastado de Jesus por medo, por indiferença, por ceticismo, por incredulidade. Essa moça tocou aonde? Na orla das vestes de Jesus? Mas Ele tem mais para mim e para você. Jesus está dizendo que Ele quer abraçar a gente. Nosso irmão João Calvino dizia que fé é abraçar Cristo. Jesus Cristo veio hoje, não para te condenar, não para te afastar dEle. Jesus Cristo veio hoje te trazer para perto dEle. Hoje é dia do seu coração chegar perto de Jesus. E aí, eu queria terminar fazendo a terceira e última aplicação. Alguém viu o que aconteceu com essa mulher? Não. Ninguém viu o que aconteceu com ela. Ela estava doente, no chão, e ninguém viu. Porque não é igual o paralítico da Porta Formosa. Lucas, quando escreve o livro de Atos, diz que teve um barulho tão grande, porque aquele cara era um paralítico, né? Ele estava deitado, ele não conseguia se levantar. Quando o milagre acontece, os ossos dele, a narrativa de Lucas em Atos diz que dão um estouro. Pá! E todo mundo olhou e falou, o que é isso? Não aconteceu nada disso. Só ela sabe que foi curada. Porque não foi só cansaço, não foi só vencer o medo. Jesus veio restaurar a intimidade e interioridade da gente. Tem coisa que só a gente sabe. E é isso que Jesus veio encostar na gente. Jesus veio olhar o invisível. E Ele veio curar o invisível. Por favor, olha para mim. Está vendo isso que você olhou para o espelho e falou, não tem mais jeito? Jesus está olhando para vocês hoje. Não sou eu. É Jesus está dizendo para vocês hoje, tem jeito. Está vendo essas coisas? Quando você para, você pensa só com você mesmo. E diz assim, não tem saída, não tem solução, não tem jeito, não vai, acabou. Não dá. E pode ser qualquer coisa, desde pecados ocultos que só você sabe. E que você acha que não tem cura. Até mesmo situações que são terríveis e que você já diz assim, eu não tenho mais recurso, é invisível. Você não falou nem para a sombra. Nosso Senhor, que sonda os nossos corações, segundo Jeremias 17, está olhando para você e dizendo, eu sei. Eu sei. Jesus veio hoje dizer para você, eu sei. E eu não só sei, eu me importo. E não só eu me importo, tenho poder para curar. Tenho poder para mudar. Tenho poder para transformar. Meus irmãos, quando os céus tocam o invisível,
até o invisível mais profundo da gente, Jesus Cristo pode mudar. Há coisas que ninguém em volta vai saber se a gente não contar, mas Jesus sabe. Cadê os meninos para virem aqui à frente, para a gente terminar? Eu queria que você, por favor, conversasse com Jesus. Irmãos, sabe qual é a beleza da fé reformada? A beleza da fé reformada é que nós não temos ninguém e não precisamos de ninguém que nos leve até o Senhor. Porque Ele mesmo nos leva até Ele. Por isso, eu queria dizer para você que talvez hoje, você que está aqui, está no meio da multidão completamente invisível, se carrega anos sofrimento, sangrando, em silêncio, pela fé. Eu queria que você visse que Jesus está passando aqui hoje. E não é força retórica. O Espírito Santo foi deixado por Jesus exatamente para encostar na gente hoje. O Espírito Santo, na teologia, às vezes ele é chamado de outro Cristo. Mas não porque ele é a pessoa de Jesus, ele é a pessoa do Espírito. Mas porque ele continua a obra de Jesus. Eu queria que você, por favor, refletisse que você não vai afastar Jesus por causa da sua impureza. Você não vai afastar Jesus por causa dos seus pecados. Você não vai afastar Jesus porque você fez isso, aquilo, aquilo outro. Você não vai afastar Jesus porque você tem dificuldade A, B ou C. Você não vai afastar Jesus porque você acha que você não é digno, ou porque alguém disse que não é digno, ou porque talvez você ache que não tem solução. Nada vai afastar a gente do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, uma multidão inteira estava encostando em Jesus, mas teve uma mulher que foi curada. Tinha uma multidão toda encostando nele. Porque a pergunta que você deve se fazer é: não importa quantas pessoas tem aqui, ou quantas pessoas estão vendo a gente pela internet, ou quantas pessoas vão ter contato com esse texto. Importa hoje se você vai encostar em Jesus. Se você vai chegar perto dele. Hoje é dia de Jesus tratar o meu e o seu coração. Hoje é dia de Jesus renovar a minha e a sua força. Talvez você não vai precisar gritar, tocar nenhum sino, fazer nenhuma bagunça, não tem superstição, não tem fogueira santa, não tem sal, não tem romaria, não tem nada disso. Tem Cristo, com o poder do invisível e do impossível, pela operação do Espírito Santo, mexendo no meu e no seu coração. O reino de Deus chegou. E o reino de Deus tem que chegar na minha e na sua vida hoje.